E aí, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a Antártica, ou Antártida. Antártica. Bom, esse é um continente muito misterioso ainda, né? Pois ele é um continente que é coberto de gelo, certo? Ele é chamado tanto de Antártica quanto de Antártida. Existem alguns estudos que dizem que o mais correto é Antártica, mas ninguém define exatamente, né, com precisão, qual seria o termo mais correto. Mas aí, né, é relativo. Enfim, é um continente, né, muito grande. Ele por exemplo, maior que a Oceania, maior que a Europa. Então, ele é um continente muito grande, mas que não existe uma certa habitação lá, não existe uma vegetação, não existe uma fauna, uma flora tão rica quanto os demais países, os demais continentes, quer dizer. Então, ele é um mistério, porque ele não tem tanta informação assim para ser passada. Então, ele não tem tanta história, né? Quem mais habita a Antártica são animais, né? Entre eles os pinguins, focas, elefantes marinhos, baleias. Então, é um continente que ele não tem uma presença humana tão forte, certo? Ele tem presença humana? Sim, tem. Mas geralmente quem reside lá são pesquisadores de várias nacionalidades diferentes. Eles vão para pesquisar, saber como funciona, né? E aí já descobriram muita coisa. Isso é interessante para descobrir essa questão de como a água se comporta, né, em outro estado físico e como ela se comporta em relação ao oceano também. Então, esse continente, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse continente, ele é banhado por três oceanos: o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, certo? Tem um fato muito curioso de que ele tem ele é um país meio que um continente, quer dizer que sua extensão territorial muda de acordo com a época do ano, né, com a estação. No inverno, por exemplo, ele tende a expandir a sua extensão territorial, pois, como é no inverno, né, fica mais frio do que, sim, mais frio, e aí as águas congelam, as águas superficiais, né, elas congelam e a extensão territorial dele aumenta, né, ele fica com mais, tipo, um ambiente rígido para se pisar. Não é solo, lá não existe solo, já que não tem, é tudo gelo, né? E aquelas geleiras, pessoal, é água doce, certo? É como se fossem gigantes rios congelados, certo? A água do mar é salgada e a água das geleiras é doce. Então, existe essa diferença aí. Não é a água do mar que ela está congelada, ok? Então, lá chega até a menos 80 graus Celsius, e isso é uma temperatura que, para as condições humanas, né, não é favorável para a vida, a gente não consegue se manter numa temperatura dessas. Então, quando os humanos estão lá, né, eles estão eles levam muitos equipamentos para favorecerem a permanência deles lá, certo? Então, aquecedores, aquela formação do iglu também ajuda muito para barrar um pouco o vento e o frio, certo? Então, um continente que nos deixa muitas curiosidades, né? Sobre como ele se formou, como ele se origina. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam para mim,
que eu pesquiso e tal, vou atrás de saber as curiosidades sobre eles e trago na próxima aula para a gente, para todo mundo compartilhar dessas informações, certo? Então, a aula de hoje fica por aqui e até a próxima semana.